sabe, eu só quero dizer que eu sei que muitos de vocês têm coisas em suas vidas te machucando. Você tem dor do passado, tem coisas dolorosas acontecendo com você agora, tem decepções, você tem esperanças e expectativas destruídas, mas eu só quero realmente encorajá-lo que Deus é a sua resposta. E talvez você até mesmo ficou decepcionado com Deus porque você pediu-lhe certas coisas, orou sobre elas e elas não aconteceram ainda mais. Sabe, o plano de Deus nem sempre é o nosso plano. Os seus caminhos não são os nossos caminhos e o seu tempo não é o nosso tempo. E eu sinto que eu realmente tenho que incentivá-lo de que Deus é a resposta, a sua palavra é a sua resposta. Não se trata apenas de pedir a Deus para ajudá-lo, é sobre aprender a sua palavra. Porque se você não sabe a palavra de Deus, então você não sabe os caminhos de Deus. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E honestamente eu descobri ao longo de 35 anos de diligente estudo da palavra de Deus que a Bíblia realmente tem uma resposta para cada problema que nós temos. Realmente não tem uma resposta para todos os problemas que você tem, mas eu posso garantir que, não importa o que esteja acontecendo em sua vida, a obediência a Deus é a resposta para solucionar todos os problemas que você tem. Obedecer a Deus é a solução para resolver todos os problemas que você tem. Deus nunca irá lhe dizer para fazer qualquer coisa na sua palavra ou colocar qualquer coisa em seu coração para fazer ou não fazer, que no final não seja a melhor coisa para você fazer. Então estou lhe implorando para que não desista, que continue prosseguindo, deixe Deus curar as suas feridas e cresça e seja o tipo de cristão maduro que Deus quer que você seja. Às vezes precisamos apenas tirar da nossa mente o que pensamos que queremos e precisamos e pedir a Deus o que podemos fazer para outras pessoas. Eu creio que chegar a outras pessoas é parte da cura em sua própria vida. Alguém pode dizer amém? Então eu estou ensinando esta série neste fim de semana em Pensamentos Poderosos do meu livro Pensamentos de Poder. E é basicamente apenas ensinar as pessoas a pensar. Eu escrevi um livro chamado Campo de Batalha da Mente há 15 anos atrás que nos ensina a pensar. Este foca em 12 áreas específicas e este livro é um pouco diferente do Campo de Batalha da Mente. Nele, eu falo um pouco mais sobre pensar as coisas de propósito. Ter o que eu chamo sessões de reflexão. É, na verdade, tirando um tempo, todos os dias, pode ser na parte da manhã. Eu acho que de manhã é melhor, porque faz o seu dia começar bem. Mas pode ser a qualquer hora do dia. Tire um tempo para sentar e pensar sobre as coisas de propósito. Tenha sua mente renovada e deixe a palavra de Deus cair em seu consciente e em seu subconsciente e deixe esta nova forma de pensar tornar-se um hábito que quando as coisas acontecerem em sua vida, você reagirá de uma forma totalmente diferente. Como na noite passada, um dos primeiros pensamentos de poder que incentivamos as pessoas a pensar e a falar em voz alta, até que se tornasse uma parte delas, foi eu posso fazer o que eu preciso fazer, através de Cristo que me fortalece. Eu posso lidar com o que a vida traz, através de Cristo que me fortalece. Se você pensar assim por muito tempo, então quando tiver acontecendo algo que você não está esperando, ou algo que talvez decepciona ou frustra você, em vez de dizer, oh não, eu simplesmente não posso aguentar mais, a primeira coisa que você vai dizer diretamente do seu espírito, eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo, que me fortalece. Assim, até agora temos passado por 5 dos 12 pensamentos de poder. São eles, eu posso fazer o que eu preciso fazer na vida através de Cristo. Deus me ama incondicionalmente. Eu queria que para aqueles de vocês, cuja primeira sessão seja essa, passar tudo em detalhes, mas obviamente eu não posso fazê-lo. É por isso que eu gravo as mensagens. Eu não vou viver com medo. Eu sou difícil de me ofender. E eu sou rápida para perdoar. Eu amo as pessoas e eu me alegro em ajudá-las. Essa é a outra coisa que eu gostaria de ter.
mais tempo para falar, porque eu pessoalmente acho que aprender a amar outras pessoas é uma das coisas mais importantes que podemos fazer na vida. Não quero nunca esquecer que Jesus disse: um novo mandamento dou a vocês, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. Apenas para terminar, o que eu estava dizendo esta manhã sobre amar outras pessoas, eu só quero incentivá-lo a escolher 3 pessoas que você conhece ou com quem você convive sempre. A cada dia, escolha 3 pessoas. Quando terminar, comece com as 3 originais. E todos os dias, você se senta e você pensa em uma coisa que você gosta sobre esta pessoa e você o declara em voz alta. Faça isso 3 ou 4 vezes ao dia. No dia seguinte, pegue mais 3 pessoas. Uma coisa, certamente você pode pensar em uma coisa sobre cada pessoa que você conhece. E todos sabemos o que fazemos normalmente, sem sequer tentar. Nós nem sequer tentamos fazer isso. Nós pensamos sobre mais de uma coisa que há de errado com elas, que não gostamos. E eu descobri que se eu quiser fazer isso do jeito de Deus, então eu vou ter que fazer isso de propósito. Eu não posso esperar que isso aconteça acidentalmente. Eu vou ter que fazê-lo de propósito. Às vezes eu vou estar fazendo meu café da manhã. O que eu faço assim que me levanto, eu lavo meu rosto, escovo os dentes. Eu pego o telefone, levo-o comigo, porque o Senhor sabe que se alguém me ligar, eu não quero perder a chamada. Como a maioria de vocês. Enquanto eu estou fazendo meu café, muitas vezes de manhã, eu vou ter pensamentos diferentes na minha cabeça sobre pessoas diferentes. Coisas como, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Quantos de vocês sabem que o diabo gosta de pular em sua cabeça no início da manhã e tentar ter o controle do seu dia? Acho que é porque ainda estamos um pouco sonolentos e um pouco grogues. Ele tenta tirar vantagem, porque ele não acha que você vai ter uma reação agressiva na hora. Bem, eu fico em frente à xícara de café algumas manhãs de pijama e eu digo, cale a boca. Eu amo esta pessoa e eu me recuso a pensar coisas ruins sobre ela. Por isso é ainda melhor se você tem algo bom já em sua mente que você pode dizer sobre elas. Então eu só anoto os membros da minha família, um casal de amigos, só para lhe dar um exemplo. Eu penso, qual uma das qualidades que o meu marido tem? Bem, ele é fácil de se conviver. E eu te digo, isso significa realmente muito para mim. Sabe, as pessoas podem ter falhas, mas se elas são fáceis de se conviver, isso já vale muito. E claro, David tem outros defeitos, mas é muito fácil. Só quero ter certeza de que eu falei isso, que ele tem outros defeitos, mas ele é muito fácil de se conviver. Minha filha Laura é muito adaptável, disposta a mudar sua programação. Eu adoro pessoas que são adaptáveis. É muito bom. Se eu tenho um plano, eu não iria me adaptar tão fácil quanto ela, mas gostaria de ter pessoas em minha vida que se adaptariam a mim e ela se adapta. Eu poderia ligar para ela quando chegar em casa hoje à noite? Quando voltar para o hotel esta noite, posso dizer-lhe, você poderia me fazer um pote de chili domingo? Ela diria, oh sim, com certeza, vou encaixar, a que horas você quer? Seria simples assim. A nossa outra filha, Sandra, ela realmente se preocupa com as pessoas. Eu posso dizer que ela é uma alma compassiva que se preocupa com as pessoas. Nosso filho mais velho, Dave, se eu pedir para fazer algo, ele o faz. Ele o faz. Nunca tenho que pedir 2 vezes, nunca tenho que repetir, ele sempre o faz. Nosso filho mais novo, Dan, que é realmente o bebê da família, embora ele tenha 31 anos, ele é o meu bebê. E sabe, você sabe, o filho mais novo é sempre o seu bebê, não importa a idade que eles tenham, será sempre o seu bebê. E a coisa que eu realmente aprecio nele, há muitas coisas, mas ele ama a sua mamãe. E ele me envia mensagens de texto dizendo, eu amo a minha mamãe. Então, ele realmente não tem que sempre fazer mais nada. Isto cobre todo o resto e... eu acho que ele sabe disso, é por isso que ele faz sempre, mas ele também é muito protetor a meu respeito. E isto me faz sentir especial. Então eu estava pensando sobre um casal de amigos que estão na nossa equipe, que viaja com a gente, Mike Payne. Mike esteve aqui e sua esposa é minha assistente administrativa. E você sabe, eu confio neles. É maravilhoso ter pessoas em sua vida
que você confia. Eu nunca tenho qualquer preocupação de que eles vão falar sobre mim nas costas ou dizer algo a alguém que eles não devem dizer. Então eu só estou tentando dar um exemplo de que você deve apenas considerar as pessoas que você conhece. Basta pegar 3 por dia e apenas tentar encontrar algo de bom para pensar a respeito. Se você fizer isso durante o período, se você pensar esses pensamentos amorosos, então mesmo quando talvez, se eles fizerem algo que incomoda um pouquinho, que poderia deixá-lo irritado, você já está tão cheio de coisas boas sobre eles que é fácil apenas deixar para lá. Alguém pode dizer amém? Todos digam, boa ideia, Joyce, eu vou fazer isso. Certo, então agora eu quero falar com você sobre o número 6. Eu confio em Deus completamente, não há necessidade de preocupação. Temos que aprender a confiar em Deus e parar de tentar descobrir as coisas e se preocupar em todo o tempo. Eu gostaria de levá-lo até o ponto que a sua resposta automática para um problema seja eu confio em Deus. Assim que você tiver um problema, não há mais nada que você faria primeiro. A primeira resposta que você tem é eu confio em Deus. Você ouviu que vai haver uma dispensa no trabalho? Eu confio em Deus. Eu confio nele para me ajudar a manter esse trabalho ou me dar um outro melhor ainda. Eu confio em Deus. Oh, você viu que o mercado de ações caiu hoje? Eu confio em Deus. Tive um mau relatório do médico? Eu confio em Deus. Temos um piquenique planejado para amanhã? Vai chover? Eu confio em Deus. É incrível. Quão feliz você pode ser. Se você acabou de aprender a confiar em Deus, você diz, eu não posso fazer nada. Eu sou apenas uma pessoa preocupada. Bem, você nunca pode dizer isso de novo. Eu vou falar com você hoje à noite como uma mãe. Eu vou sentar bem aqui e falar com você hoje à noite. Eu vou ensiná-lo como pensar. Nunca diga novamente, eu sou preocupada. Você diz, eu não me preocupo, eu confio em Deus completamente a minha vida. Por que não me preocupar? Porque preocupação é inútil. Tudo que eu faço é agravar a mim mesmo. E isso não muda nada. A preocupação é como estar na cadeira de balanço o dia todo. Ela mantém você ocupado, mas você não chega a lugar nenhum. No final do dia, você ainda está sentado bem onde estava sentado quando você começou. E é assim que a preocupação é. A preocupação, na verdade, te atormenta. A preocupação te adoece. É prejudicial para a sua saúde. Um pesquisador diz que 87% de todas as doenças estão ligadas ao pensamento errado. Não significa que os sintomas não são reais, não significa nem mesmo que a doença não é real, mas Deus não nos fez para estar sob esse estresse. E o estresse mental, eu acho que um dia duro de trabalho físico pode ser uma coisa saudável, mas um dia cheio de preocupação e raciocínio pode literalmente drená-lo completamente e desgastá-lo e deixá-lo exausto. Agora, a Bíblia diz não se preocupe. Não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não gaste hoje preocupando com amanhã. Por quê? Porque o amanhã terá problemas suficientes por si mesmo. Todos os dias. Temos muitas coisas para lidar, mas felizmente Deus nos dá a graça que precisamos todos os dias para lidar com esse dia. É o mesmo princípio quando os israelitas viajaram pelo deserto e todas as manhãs o pão milagroso chamado maná caía dos céus, mas eles só tinham o suprimento de um dia. E foi-lhes dito que se eles tentassem reunir mais, queria apodrecer e começar a feder. E muitas pessoas dizem, a minha vida fede. Bem, sua vida vai feder se você passar o dia de hoje tentando resolver o amanhã. Temos que aprender a confiar em Deus o quê? Um dia de cada vez. Não tente resolver o amanhã, agradeça a Deus pelo hoje. Saiba que o que você tem que fazer hoje, Ele vai te dar o que você precisa para fazê-lo. Agora eu posso sentar aqui e dizer, não se preocupe, 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 e todos concordariam comigo, é uma boa ideia, e em seguida iriam para casa preocupados. Então, eu sou uma pessoa muito prática, eu vou para Deus com bastante frequência. Bem, Deus, vou ensinar sobre preocupação.
O que posso dizer-lhes que vai ajudá-los a superar esse aborrecimento e realmente fazê-lo. Eu lhe digo que eu encontrei em minha própria vida e é realmente a única coisa que eu sei para lhe dizer que eu acho que realmente fará algum sentido. Acho que a única maneira de pararmos de nos preocupar é quando nós o fazemos tempo suficiente para finalmente descobrir que isso não faz nenhum bem para nós. Pode demorar 5 anos, pode demorar 10. Espero que não leve muito tempo para você. Para mim demorou cerca de 40 anos. Eu espero que sejam mais espertos. Mas honestamente descobri que eu só tinha que ir até o fim de mim mesma. E eu acho que muitas vezes estamos tão cheios de nós mesmos que, na verdade, realmente eu acho que pensamos que se pensarmos nos nossos problemas o tempo todo, nós vamos entendê-los. Mas a verdade é que muitas vezes achamos que temos algo resolvido e nós ainda não sabemos nada, simplesmente não sabemos que não sabemos nada. Estaríamos muito melhor se esperássemos em Deus para realmente mostrar-nos alguma coisa, quando nós realmente acreditamos que temos a coisa certa no nosso coração. E enquanto isso, confiamos em Deus. Vamos para Provérbios capítulo 3, verso 3 e 5. Vamos falar alguns minutos sobre a tentativa de descobrir as coisas. Alguns de vocês gostam de tentar descobrir as coisas. Eu tenho alguns descobridores aqui nesta noite. O que vou fazer? O que vou fazer? O que vou fazer? O que vou fazer? Eu realmente acredito que há demônios especiais que são enviados todos os dias, um para cada um de nós. E eles estacionam aqui e eles sussurram em nossos ouvidos. O que vai fazer? 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 E se eles não estão recebendo uma reação sua, eles vão falar através de um de seus amigos. Eu vi sua situação, o que você vai fazer? O que vai fazer? Espanta-me as coisas estúpidas que as pessoas dizem. Porque elas simplesmente não conseguem não trazer à tona seus problemas. Você está tentando esquecer e eles querem trazê-los à tona. Eu leio jornal e passo por artigos em nossa cidade sobre coisas diferentes e eu lhe digo, espanta-me como eles gostam de escrever sobre mim. Eu nunca pensei que eu seria tão importante a ponto de eles informarem sobre algumas coisas que eles relatam sobre mim. Todo mundo pode fazê-las. Eles não publicam, mas se eu fizer, está lá. Então alguém disse no outro dia, eu estava fazendo algo agradável, eu estava fazendo as minhas unhas, a menina disse, rapaz, você está nas notícias, hein? E eu, realmente, eu não prestei muita atenção, não sabia disso. E assim, ela passou a falar e eu disse, sabe o quê? Eu não sou responsável por minha reputação. Isto é problema de Deus. E se eles querem falar de mim, eles podem falar sobre mim. Eu conheço meu coração, sei quem eu sou, e não é algo com quem eu realmente vou perder o meu tempo. Agora, levou muito tempo para eu chegar aqui, porque por anos eu tinha ataques quando eles diziam mentiras sobre mim. Eu ficava chateada, eu estava pronta para ir falar com o editor, eu estava pronta para fazer isso e fazer aquilo, aquilo outro. E quer saber, tudo o que fiz foi me perturbar e fazer o diabo rir. Sabe o que faço agora? Eu estou rindo e perturbando o diabo. E é o que você tem que fazer também. Ninguém gosta quando outras pessoas falam sobre elas, mas eu quero que você saiba que esta noite não é seu trabalho se preocupar porque você não está no comando de sua reputação. Deus está. E se você nunca o colocou no comando da sua reputação, você precisa fazê-lo esta noite. Deus, eu dou-lhe a minha reputação. Não passarei a minha vida me preocupando com o que as pessoas pensam de mim. Eu sou livre para ser quem eu sou e ser liberado para fazer o que você quer que eu faça e tudo que as pessoas pensarem cabe a elas. Porque eu posso te dizer, alguém vai estar pensando algo o tempo todo. Confie, apoie-se, confie. Seja confiante no Senhor, de todo o seu coração. O quê? E o quê? Mente. Confia no Senhor de todo o seu coração e mente. Não confie em seu próprio entendimento. E sabe, quero encorajá-lo a se sentir confortável sem saber. Na verdade, parte de confiar em Deus é ter perguntas sem respostas. Muitos têm perguntas para as quais vocês querem respostas, mas quando as obtêm, então você não precisa mais confiar em Deus. Então, se você está no tempo de sua vida em que você não tem respostas, o que você tem é a capacidade de confiar em Deus. Alguém me disse outro dia, eu ouço isso o tempo todo, esse foi realmente alguém do meu próprio pessoal e um grande, tremendo homem de Deus, mas
em uma determinada situação que estávamos lidando, ele disse: não há nada que possamos fazer exceto confiar em Deus. E eu disse isso muitas vezes. Muitas pessoas falam assim, mas quando ele disse, naquela época, eu pensei: aposto que esse tipo de declaração incomoda Deus. Bem, não há nada que podemos fazer exceto confiar em Deus. Como se isso fosse o nosso último esforço, nós fizemos tudo mais. E agora o que nos resta apenas a opção, a última escolha, de confiar em Deus. E eu realmente não acredito que isso é o que ele quis dizer, mas eu acho que nós precisamos mudar a nossa forma de falar sobre essas coisas e nós precisamos perceber que confiar em Deus é o maior privilégio que nós temos. Confiar em Deus, queridos, é uma honra. Ser capaz de dizer: não importa que tipo de problema tenho na minha vida, eu posso confiar no meu Deus. Deus me ama. Eu não tenho que ter medo. Deus está ao meu lado e eu começo a dar a Deus os meus problemas, lançando os meus cuidados e indo em frente, aproveitando a minha vida enquanto Deus trabalha em minha situação. Eu não conheço nenhum negócio bom como esse. Deixe-me dizer algo. Se ouvirmos dizer que há uma empresa na cidade e nós poderíamos pagar $500 a eles e tomariam todos os nossos problemas, veja o quão tolo nós somos. Nós entraríamos na fila, pagaríamos em dinheiro para dar-lhes os nossos problemas e nós o faríamos apenas na esperança desesperada de que funcionaria. Iríamos e diríamos: aqui estão os meus problemas. Isso. Eu dou todos eles para você. Aqui estão $500. Aqui está, por favor. Você pode fazer isso com Deus todos os dias. De graça. Mas a única maneira de fazê-lo é nos humilhando sob a poderosa mão de Deus. A Bíblia fala em Pedro a respeito: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E em seguida diz: lançando todo o seu cuidado sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Nós não podemos parar de nos preocupar enquanto ainda estamos orgulhosos, pensando que podemos resolver os nossos problemas. Portanto, caso você ainda não tenha percebido, eu vou lhe dizer algo. Eu não quero ser insultuosa. Eu não estou apenas falando com as pessoas aqui, eu estou falando com cada um de vocês me assistindo pela TV agora, ouvindo pelo CD, assistindo DVD. Você não é inteligente o bastante para administrar sua vida. E eu também não. Deus quer cuidar de nós. Mas Ele não começa até que a gente pare. Você me ouviu? Lança todo o seu cuidado sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Ele vai começar a cuidar de nós quando pararmos de tentar cuidar de nós. Então eu sugiro que você aposente o autocuidado, faça uma grande festa de aposentadoria e comece a desfrutar sua vida. As pessoas esperam tão ansiosamente a aposentadoria. Eu digo uma coisa: estou tão feliz por ter me aposentado, de tentar cuidar de mim. Preocupar-se não vai ajudar você, mas pode torná-lo infeliz, miserável, ranzinza, faz com que você seja difícil de se conviver e isto te envelhece mais rápido. Dá-lhe alguns problemas de saúde, nunca te acrescenta nada de bom. Bem, eu não posso fazer nada, eu sou uma pessoa preocupada. Não diga isso. A nossa confissão é: eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Diga 100 vezes por dia: eu não me preocupo, eu coloquei minha confiança em Deus. A minha primeira resposta aos problemas é: eu confio em Deus. Sabe, eu só quero dizer que eu sei que muitos de vocês têm coisas em suas vidas te machucando. Você tem dor do passado, tem coisas dolorosas acontecendo com você agora, tem decepções, você tem esperanças e expectativas destruídas, mas eu só quero realmente encorajá-lo que Deus é a sua resposta. E talvez você até mesmo ficou decepcionado com Deus porque você pediu-lhe certas coisas, orou sobre elas e elas não aconteceram ainda mais. Sabe, o plano de Deus nem sempre é o nosso plano. Os seus caminhos não são os nossos caminhos e o seu tempo não é o nosso tempo. E eu sinto que eu realmente tenho que incentivá-lo de que
Deus é a resposta, a sua palavra é a sua resposta. Não se trata apenas de pedir a Deus para ajudá-lo, é sobre aprender a sua palavra. Porque se você não sabe a palavra de Deus, então você não sabe os caminhos de Deus. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E honestamente eu descobri ao longo de 35 anos de diligente estudo da palavra de Deus que a Bíblia realmente tem uma resposta para cada problema que nós temos. Realmente não tem uma resposta para todos os problemas que você tem, mas eu posso garantir que, não importa o que esteja acontecendo em sua vida, a obediência a Deus é a resposta para solucionar todos os problemas que você tem. Obedecer a Deus é a solução para resolver todos os problemas que você tem. Deus nunca irá lhe dizer para fazer qualquer coisa na sua palavra ou colocar qualquer coisa em seu coração para fazer ou não fazer, que no final não seja a melhor coisa para você fazer. Então estou lhe implorando para que não desista, que continue prosseguindo, deixe Deus curar as suas feridas e cresça e seja o tipo de cristão maduro que Deus quer que você seja. Às vezes precisamos apenas tirar da nossa mente o que pensamos que queremos e precisamos e pedir a Deus o que podemos fazer para outras pessoas. Eu creio que chegar a outras pessoas é parte da cura em sua própria vida. Alguém pode dizer amém? Então eu estou ensinando esta série neste fim de semana em Pensamentos Poderosos do meu livro Pensamentos de Poder. E é basicamente apenas ensinar as pessoas a pensar. Eu escrevi um livro chamado Campo de Batalha da Mente há 15 anos atrás que nos ensina a pensar. Este foca em 12 áreas específicas e este livro é um pouco diferente do Campo de Batalha da Mente. Nele, eu falo um pouco mais sobre pensar as coisas de propósito. Ter o que eu chamo sessões de reflexão. É, na verdade, tirando um tempo, todos os dias, pode ser na parte da manhã. Eu acho que de manhã é melhor, porque faz o seu dia começar bem. Mas pode ser a qualquer e deixe a palavra de Deus cair em seu consciente e em seu subconsciente e deixe esta nova forma de pensar tornar-se um hábito que quando as coisas acontecerem em sua vida, você reagirá de uma forma totalmente diferente. Como na noite passada, um dos primeiros pensamentos de poder que incentivamos as pessoas a pensar e a falar em voz alta até que se tornasse uma parte delas foi eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo que me fortalece. Eu posso lidar com o que a vida traz através de Cristo que me fortalece. Se você pensar assim por muito tempo, então quando estiver acontecendo algo que você não está esperando, ou algo que talvez decepciona ou frustra você, em vez de dizer, oh não, eu simplesmente não posso aguentar mais, a primeira coisa que você vai dizer diretamente do seu espírito, eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo que me fortalece. Assim, até agora temos passado por 5 dos 12 pensamentos de poder. São eles, eu posso fazer o que eu preciso fazer na vida através de Cristo. Deus me ama incondicionalmente. Eu queria que para aqueles de vocês, cuja primeira sessão seja essa, passar tudo em detalhes, mas obviamente eu não posso fazê-lo. É por isso que eu gravo as mensagens. Eu não vou viver com medo. Eu sou difícil de me ofender. E eu sou rápida para perdoar. Eu amo as pessoas e eu me alegro em ajudá-las. Essa é a outra coisa que eu gostaria de ter mais tempo para falar, porque eu pessoalmente acho que aprender a amar outras pessoas é uma das coisas mais importantes que podemos fazer na vida. Não quero nunca esquecer que Jesus disse, um novo mandamento dou a vocês, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. Apenas para terminar, o que eu estava dizendo esta manhã sobre amar outras pessoas, eu só quero incentivá-lo a escolher 3 pessoas que você conhece ou com quem você convive sempre. A cada dia, escolha 3 pessoas. Quando terminar, comece com as 3 originais. E todos os dias, você se senta e você pensa em uma coisa que você gosta sobre esta pessoa e você o declara em voz alta. Faça isso 3 ou 4 vezes ao dia. No dia seguinte, pegue mais 3 pessoas,
Uma coisa, certamente você pode pensar em uma coisa sobre cada pessoa que você conhece. E todos sabemos o que fazemos normalmente, sem sequer tentar. Nós nem sequer tentamos fazer isso. Nós pensamos sobre mais de uma coisa que há de errado com elas que não gostamos. E eu descobri que se eu quiser fazer isso do jeito de Deus, então eu vou ter que fazer isso de propósito. Eu não posso esperar que isso aconteça acidentalmente. Eu vou ter que fazê-lo de propósito. Às vezes eu vou estar fazendo meu café da manhã. O que eu faço assim que me levanto, eu lavo meu rosto, escovo os dentes. Eu pego o telefone, levo-o comigo, porque o Senhor sabe que se alguém me ligar, eu não quero perder a chamada. Como a maioria de vocês. Enquanto eu estou fazendo meu café, muitas vezes de manhã, eu vou ter pensamentos diferentes na minha cabeça sobre pessoas diferentes. Coisas como, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Quantos de vocês sabem que o diabo gosta de pular em sua cabeça no início da manhã e tentar ter o controle do seu dia? Acho que é porque ainda estamos um pouco sonolentos e um pouco grogues. Ele tenta tirar vantagem porque ele não acha que você vai ter uma reação agressiva na hora. Bem, eu fico em frente à xícara de café algumas manhãs de pijama e eu digo, cale a boca. Eu amo esta pessoa e eu me recuso a pensar coisas ruins sobre ela. Por isso, é ainda melhor se você tem algo bom já em sua mente que você pode dizer sobre elas. Então, eu só anoto os membros da minha família, um casal de amigos, só para lhe dar um exemplo. Eu penso, qual uma das qualidades que o meu marido tem? Bem, ele é fácil de se conviver. E eu te digo, isso significa realmente muito para mim. Sabe, as pessoas podem ter falhas, mas se elas são fáceis de se conviver, isso já vale muito. E claro, David tem outros defeitos, mas é muito fácil. Só quero ter certeza de que eu falei isso, que ele tem outros defeitos, mas ele é muito fácil de se conviver. Minha filha Laura é muito adaptável, disposta a mudar sua programação. Eu adoro pessoas que são adaptáveis. É muito bom. Se eu tenho um plano, eu não iria me adaptar tão fácil quanto ela, mas gostaria de ter pessoas em minha vida que se adaptariam a mim e ela se adapta. Eu poderia ligar para ela quando chegar em casa hoje à noite? Quando voltar para o hotel esta noite, posso dizer-lhe, você poderia me fazer um pote de chili domingo? Ela diria, oh sim, com certeza, vou encaixar, a que horas você quer? Seria simples assim. A nossa outra filha, Sandra, ela realmente se preocupa com as pessoas. Eu posso dizer que ela é uma alma compassiva que se preocupa com as pessoas. Nosso filho mais velho, Dave, se eu pedir para fazer algo, ele o faz. Ele o faz. Nunca tenho que pedir 2 vezes, nunca tenho que repetir, ele sempre o faz. Nosso filho mais novo, Dan, que é realmente o bebê da família, embora ele tenha 31 anos, ele é o meu bebê. E sabe, você sabe, o filho mais novo é sempre o seu bebê, não importa a idade que eles tenham, será sempre o seu bebê. E a coisa que eu realmente aprecio nele, há muitas coisas, mas ele ama a sua mamãe. E ele me envia mensagens de texto dizendo, eu amo a minha mamãe. Então, ele realmente não tem que sempre fazer mais nada. Isto cobre todo o resto e... eu acho que ele sabe disso. É por isso que ele faz sempre, mas ele também é muito protetor a meu respeito. E isso me faz sentir especial. Então, eu estava pensando sobre um casal de amigos que estão na nossa equipe, que viaja com a gente, Mike Payne. Mike esteve aqui e sua esposa é minha assistente administrativa. E você sabe, eu confio neles. É maravilhoso ter pessoas em sua vida que você confia. Eu nunca tenho qualquer preocupação de que eles vão falar sobre mim nas costas ou dizer algo a alguém que eles não devem dizer. Então eu só estou tentando dar um exemplo de que você deve apenas considerar as pessoas que você conhece. Basta pegar 3 por dia e apenas tentar encontrar algo de bom para pensar a respeito. Se você fizer isso durante o período, se você pensar esses pensamentos amorosos, então mesmo quando talvez, se eles fizerem algo que incomoda um pouquinho, que poderia deixá-lo irritado, você já está tão cheio de coisas boas sobre eles que é fácil apenas deixar para lá. Alguém pode dizer amém? Todos digam, boa ideia, Joyce, eu vou fazer isso. Certo, então agora eu quero falar com você sobre o número 6. Eu confio em Deus completamente, não há necessidade de preocupação. Temos que aprender a confiar em Deus e parar de tentar descobrir as coisas e se preocupar em todo o tempo. Eu gostaria de levá-lo até o ponto que a sua resposta automática para um problema seja eu confio em Deus.
Assim que você tiver um problema, não há mais nada que você faria primeiro. A primeira resposta que você tem é: eu confio em Deus. Você ouviu que vai haver uma dispensa no trabalho? Eu confio em Deus. Eu confio nele para me ajudar a manter esse trabalho ou me dar um outro melhor ainda. Eu confio em Deus. Oh, você viu que o mercado de ações caiu hoje? Eu confio em Deus. Tive um mau relatório do médico? Eu confio em Deus. Temos um piquenique planejado para amanhã, vai chover? Eu confio em Deus. É incrível! Quão feliz você pode ser! Se você acabou de aprender a confiar em Deus, você diz: eu não posso fazer nada, eu sou apenas uma pessoa preocupada. Bem, você nunca pode dizer isso de novo. Eu vou falar com você hoje à noite como uma mãe. Eu vou sentar bem aqui e falar com você hoje à noite. Eu vou ensiná-lo como pensar. Nunca diga novamente: eu sou preocupada. Você diz: eu não me preocupo, eu confio em Deus completamente a minha vida. Por que não me preocupar? Porque preocupação é inútil. Tudo que eu faço é agravar a mim mesmo. E isso não muda nada. A preocupação é como estar na cadeira de balanço o dia todo. Ela mantém você ocupado, mas você não chega a lugar nenhum. No final do dia, você ainda está sentado bem onde estava sentado quando você começou. E é assim que a preocupação é. A preocupação, na verdade, te atormenta. A preocupação te adoece. É prejudicial para a sua saúde. Um pesquisador diz que 87% de todas as doenças estão ligadas ao pensamento errado. Não significa que os sintomas não são reais, não significa nem mesmo que a doença não é real, mas Deus não nos fez para estar sob esse estresse. E o estresse mental, eu acho que um dia duro de trabalho físico pode ser uma coisa saudável, mas um dia cheio de preocupação e raciocínio pode literalmente drená-lo completamente e desgastá-lo e deixá-lo exausto. Agora, a Bíblia diz: não se preocupe. Não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não gaste hoje preocupando com o amanhã. Por quê? Porque o amanhã terá problemas suficientes por si mesmo. Todos os dias. Temos muitas coisas para lidar, mas felizmente Deus nos dá a graça que precisamos todos os dias para lidar com esse dia. É o mesmo princípio quando os israelitas viajaram pelo deserto e todas as manhãs o pão milagroso chamado maná caía dos céus, mas eles só tinham o suprimento de um dia. E foi-lhes dito que se eles tentassem reunir mais, queria apodrecer e começar a feder. E muitas pessoas dizem: a minha vida fede. Bem, sua vida vai feder se você passar o dia de hoje tentando resolver o amanhã. Temos que aprender a confiar em Deus o quê? Um dia de cada vez. Não tente resolver o amanhã, agradeça a Deus pelo hoje. Saiba que o que você tem que fazer hoje, Ele vai te dar o que você precisa para fazê-lo. Agora eu posso sentar aqui e dizer: não se preocupe, 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 e todos concordariam comigo, é uma boa ideia. E em seguida iriam para casa preocupados. Então, eu sou uma pessoa muito prática. Eu vou para Deus com bastante frequência. Bem, Deus, vou ensinar sobre preocupação. O que posso dizer-lhes que vai ajudá-los a superar esse aborrecimento e realmente fazê-lo. E eu lhe digo que eu encontrei em minha própria vida, e é realmente a única coisa que eu sei para lhe dizer que eu acho que realmente fará algum sentido. Acho que a única maneira de pararmos de nos preocupar é quando nós o fazemos tempo suficiente para finalmente descobrir que isso não faz nenhum bem para nós. Pode demorar 5 anos, pode demorar 10. Espero que não leve muito tempo para você. Para mim demorou cerca de 40 anos. Eu espero que sejam mais espertos. Mas honestamente descobri que eu só tinha que ir até o fim de mim mesma. E eu acho que muitas vezes estamos tão cheios de nós mesmos que, na verdade, realmente eu acho que pensamos que se pensarmos nos nossos problemas o tempo todo, nós vamos entendê-los.
Mas a verdade é que muitas vezes achamos que temos algo resolvido e nós ainda não sabemos nada, simplesmente não sabemos que não sabemos nada. Estaríamos muito melhor se esperássemos em Deus para realmente mostrar-nos alguma coisa, quando nós realmente acreditamos que temos a coisa certa no nosso coração. E enquanto isso, confiamos em Deus. Vamos para Provérbios capítulo 3, verso 3 e 5. Vamos falar alguns minutos sobre a tentativa de descobrir as coisas. Alguns de vocês gostam de tentar descobrir as coisas. Eu tenho alguns descobridores aqui nesta noite. O que vou fazer? O que vou fazer? O que vou fazer? O que vou fazer? Eu realmente acredito que há demônios especiais que são enviados todos os dias, um para cada um de nós. E eles estacionam aqui e eles sussurram em nossos ouvidos. O que vai fazer? 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 E se eles não estão recebendo uma reação sua, eles vão falar através de um de seus amigos. Eu vi sua situação, o que você vai fazer? O que vai fazer? Espanta-me as coisas estúpidas que as pessoas dizem. Porque elas simplesmente não conseguem não trazer à tona seus problemas. Você está tentando esquecer e eles querem trazê-los à tona. Eu leio jornal e passo por artigos em nossa cidade sobre coisas diferentes e eu lhe digo, espanta-me como eles gostam de escrever sobre mim. Eu nunca pensei que eu seria tão importante a ponto de eles informarem sobre algumas coisas que eles relatam sobre mim. Todo mundo pode fazê-las. Eles não publicam, mas se eu fizer, está lá. Então alguém disse no outro dia, eu estava fazendo algo agradável. Eu estava fazendo as minhas unhas. A menina disse, rapaz, você está nas notícias, hein? E eu, realmente, eu não prestei muita atenção, não sabia disso. E assim, ela passou a falar e eu disse, sabe o quê? Eu não sou responsável por minha reputação. Isto é problema de Deus. E se eles querem falar de mim, eles podem falar sobre mim. Eu conheço meu coração, sei quem eu sou, e não é algo com quem eu realmente vou perder o meu tempo. Agora, levou muito tempo para eu chegar aqui, porque por anos eu tinha ataques quando eles diziam mentiras sobre mim. Eu ficava chateada, eu estava pronta para ir falar com o editor, eu estava pronta para fazer isso e fazer aquilo, aquilo outro. E quer saber, tudo o que fiz foi me perturbar e fazer o diabo rir. Sabe o que faço agora? Eu estou rindo e perturbando o diabo. E é o que você tem que fazer também. Ninguém gosta quando outras pessoas falam sobre elas, mas eu quero que você saiba que esta noite não é seu trabalho se preocupar, porque você não está no comando de sua reputação. Deus está. E se você nunca o colocou no comando da sua reputação, você precisa fazê-lo esta noite. Deus, eu dou-lhe a minha reputação. Não passarei a minha vida me preocupando com o que as pessoas pensam de mim. Eu sou livre para ser quem eu sou e ser liberado para fazer o que você quer que eu faça, e tudo que as pessoas pensarem cabe a elas. O que eu posso te dizer, alguém vai estar pensando algo o tempo todo. Confie, apoie-se, confie. Seja confiante no Senhor, de todo o seu coração. O quê? E o quê? Mente. Confia no Senhor de todo o seu coração e mente. Não confie em seu próprio entendimento. E sabe, quero encorajá-lo a se sentir confortável sem saber. Na verdade, parte de confiar em Deus é ter perguntas sem respostas. Muitos têm perguntas para as quais vocês querem respostas, mas quando as obtêm, então você não precisa mais confiar em Deus. Então, se você está no tempo de sua vida em que você não tem respostas, o que você tem é a capacidade de confiar em Deus. Alguém me disse outro dia, eu ouço isso o tempo todo, esse foi realmente alguém do meu próprio pessoal e um grande, tremendo homem de Deus, mas em uma determinada situação que estávamos lidando, ele disse, não há nada que possamos fazer exceto confiar em Deus. E eu disse isso muitas vezes. Muitas pessoas falam assim, mas quando ele disse, naquela época eu pensei, aposto que esse tipo de declaração incomoda a Deus. Bem, não há nada que podemos fazer exceto confiar em Deus. Como se isso fosse nosso último esforço, nós fizemos tudo mais. E agora o que nos resta apenas a opção, a última escolha, de confiar em Deus. E eu realmente não acredito que isso é o que ele quis dizer, mas eu acho que nós precisamos mudar a nossa forma de falar sobre essas coisas e nós precisamos perceber que confiar em Deus é o maior privilégio que nós temos.
Confiar em Deus, queridos, é uma honra. Ser capaz de dizer, não importa que tipo de problema tenho na minha vida, eu posso confiar no meu Deus. Deus me ama. Eu não tenho que ter medo. Deus está ao meu lado e eu começo a dar a Deus os meus problemas, lançando os meus cuidados e indo em frente, aproveitando a minha vida enquanto Deus trabalha em minha situação. Eu não conheço nenhum negócio bom como esse. Deixe-me lhe dizer algo. Se ouvirmos dizer que há uma empresa na cidade e nós poderíamos pagar $500 a eles e tomariam todos os nossos problemas, veja o quão tolo nós somos. Nós entraríamos na fila, pagaríamos em dinheiro para dar-lhes os nossos problemas e nós o faríamos apenas na esperança desesperada de que funcionaria. Iríamos e diríamos, aqui estão os meus problemas, isso. Eu dou todos eles para você. Aqui estão $500, aqui está, por favor. Você pode fazer isso com Deus todos os dias, de graça. Mas a única maneira de fazê-lo é nos humilhando sob a poderosa mão de Deus. A Bíblia fala em Pedro a respeito. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que a seu tempo vos exalte. E em seguida diz, lançando todo o seu cuidado sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Nós não podemos parar de nos preocupar enquanto ainda estamos orgulhosos, pensando que podemos resolver os nossos problemas. Portanto, caso você ainda não tenha percebido, eu vou lhe dizer algo. Eu não quero ser insultuosa. Eu não estou apenas falando com as pessoas aqui, eu estou falando com cada um de vocês me assistindo pela TV agora, ouvindo pelo CD, assistindo DVD. Você não é inteligente o bastante para administrar sua vida. E eu também não. Deus quer cuidar de nós. Mas Ele não começa até que a gente pare. Você me ouviu? Lança todo o seu cuidado sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Ele vai começar a cuidar de nós quando pararmos de tentar cuidar de nós. Então eu sugiro que você aposente o autocuidado, faça uma grande festa de aposentadoria e comece a desfrutar sua vida. As pessoas esperam tão ansiosamente a aposentadoria. Eu digo uma coisa, estou tão feliz por ter me aposentado, de tentar cuidar de mim. Preocupar-se não vai ajudar você, mas pode torná-lo infeliz, miserável, ranzinza, faz com que você seja difícil de se conviver e isto te envelhece mais rápido. Dá-lhe alguns problemas de saúde, nunca te acrescenta nada de bom. Bem, eu não posso fazer nada, eu sou uma pessoa preocupada. Não diga isso. A nossa confissão é, eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Diga 100 vezes por dia. Eu não me preocupo, eu coloquei minha confiança em Deus. A minha primeira resposta aos problemas é, eu confio em Deus.